Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, por essa oportunidade de podermos juntos aprender da palavra do Senhor em devocionais curtas a respeito de um tema tão importante e crucial que envolve a nossa liberdade, principalmente a nossa liberdade de expressão. Nós estamos aí seguindo firmes no Livres para Discordar. E aí, muitas pessoas têm discordado de você, do que você pensa. Me conte aí nos comentários o que você tem enfrentado, o que você tem passado, porque com certeza nem todos concordam com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, mas a questão é como você tem discordado. Essa é a questão. E até aqui nós já aprendemos, já estamos no quarto momento, aqui aprendendo juntos. Nós já vimos o essencial, na verdade, começamos com a diferença entre tradição e tradicionalismo. Depois vimos, no segundo momento, o essencial do que não é essencial. Depois, no último encontro, nós aprendemos aqui os fracos e os fortes, claro que tudo isso dentro de uma perspectiva bíblica. E hoje nós veremos Deus está do lado de quem? E agora, Deus está do lado de quem? Pois bem, vamos lá, vamos junto, porque a gente precisa ter em vista que Romanos, no capítulo 14, existe uma pergunta, Romanos 14, de 1 a 10, uma pergunta que tem que ficar visível, aparente para a gente dentro desse contexto. A pergunta é: há qualquer condenação de uma posição ou outra dentro desse contexto de Romanos no capítulo 14? A gente precisa refletir a esse respeito. E uma outra pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, claro, dentro desse contexto. Deus está do lado de quem? A resposta é simples, olhando para a palavra do Senhor, Deus, ele está do lado de todos, os fracos e dos fortes, porque Deus ele encoraja os crentes a desenvolver convicções pessoais. Isso a gente tem que ter em mente. A gente precisa aprender esse princípio. O que é que Deus condena? O que é que Deus rejeita? Ele rejeita uma atitude de julgamento ou desprezo de um para com o outro. Então, isso aí Deus condena, Deus rejeita. As atitudes, elas são condenadas, mas a gente não pode se esquecer que as convicções diferentes são aceitas por Deus. Lembrem-se, nós estamos tratando aqui de convicções diferentes, que são encorajadas por Deus, mas dentro de um contexto de questões neutras. O que são questões neutras? Aquilo que a Bíblia não se posiciona de maneira clara. Então a gente deu até aquela ilustração no último momento a respeito de quantas vezes se deve tomar banho por dia. A Bíblia não fala a esse respeito. Então é uma questão neutra. Cada um tem a sua convicção muito bem definida e sabe, dentro das suas circunstâncias, como cuidar melhor do templo do Espírito Santo. A gente não pode se esquecer disso. Então Deus ele rejeita uma atitude de julgamento ou desprezo de um para com o outro. As atitudes elas são condenadas, mas as convicções diferentes são aceitas por Deus. A gente também não pode se esquecer que esse é um princípio essencial de alta importância. Como assim, pastor Marcelo? Como é que isso é possível? Então a gente precisa olhar para a palavra do Senhor, ainda dentro do contexto de Romanos, no capítulo 14. Por quê? Porque a gente faz o que faz, a gente não pode esquecer disso, fazemos o que fazemos porque pertencemos ao Senhor. Romanos 14, de 4 a 9. Então, a atitude de julgar ou desprezar é assumir o lugar do Senhor. A gente não pode se esquecer disso. Lembra quem é o nosso juiz? É Jesus. Então, a gente não pode tomar o lugar de Deus na vida de outra pessoa. Deixa que Deus ele vai julgar. Senão, olha o que a palavra do Senhor diz de maneira muito enfática para a gente. Olha como somos confrontados à luz das Escrituras. Diz assim, ó: quem és tu que julga o servo alheio? Lembre-se, o contexto de Romanos 14 está tratando de questões neutras. Havia uma divisão ali no povo de Deus, na região de Roma, para quem foi endereçada essa carta, havia muitos cristãos ali, cristãos maduros, imaturos, e havia essa picuinha, essa briga, essa desavença entre eles por questões neutras. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, através da palavra do Senhor, ele diz: olha, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor. Olha, Senhor, eu coloco aí com letra maiúscula para você entender que o Senhor não é o senhorio de, por exemplo, um senhor e o seu escravo. Não. Aqui é do crente para com o seu Deus. Então, para o seu próprio Senhor,
Ele está em pé ou ele cai. Mas estará firme porque poderoso é quem? É Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come, porque faz o quê? Dá graças a Deus. Então, a Bíblia ela é muito enfática, isso aqui não há espaço para discutir, porque não é uma questão neutra, no sentido de que somos confrontados a respeito de julgar o servo alheio. Quem és tu que julgas o servo alheio? A gente não pode esquecer disso. Vamos prosseguir no texto, que diz assim, ó: o que não come, para o Senhor não come, e mesmo assim dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Notaram como, dentro dessa questão de questões neutras, muitas pessoas se precipitam em julgar porque tem uma ideia, uma convicção e quer impor as suas convicções dentro de questões neutras na vida de outras pessoas. A questão bíblica com princípios, a gente não pode impor na vida de quem quer que seja, ainda mais uma questão neutra. Por exemplo, eu não posso impor, você que está me acompanhando aqui, e se você não curtiu, já curte o vídeo, não se esquece, muita gente se esquece de curtir, compartilha com seus amigos e familiares. Por exemplo, eu não posso impor a você a minha crença. Se você não conhece a Jesus, se você não acredita em nada, apenas está acompanhando, eu acredito em Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida, de acordo com as Escrituras e a fé que Deus me deu. Eu não posso impor isso na sua mente. Imagine querer impor algo que é neutro, que é uma questão neutra, o que você deve fazer ou não fazer. Por isso que estamos vivendo dias difíceis e esse assunto é muito pertinente, porque envolve toda essa questão de liberdade. Então a gente não pode se esquecer. A gente vive ou morre, a gente que crê em Deus, somos de quem? Do Senhor. Porque foi para isso que Jesus morreu, para ser Senhor, Senhor de todos. A gente não pode se esquecer que Jesus é o juiz. E as pessoas às vezes querem agir como juízes na vida de outras pessoas. Não podemos nos esquecer disso. Jesus é o juiz. Questões morais e pecaminosas exigem discernimento e disciplina. Questões neutras exigem discernimento, mas não disciplina. A condenação precipitada, ela prova que nós pensamos que somos melhores juízes que Cristo, ainda mais se tratando de questões neutras. E aí, olha aí, vem um alerta na palavra do Senhor, ainda em Romanos, no capítulo 14, versículos 10, 11 e 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Lembre-se, a Bíblia nesse contexto está falando de crente para com crente. Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, se Jesus é o juiz, olha aí a confrontação que recai sobre nós. Porque julgas teu irmão, porque está desprezando o teu irmão. A gente precisa lembrar que todos nós, os cristãos, também iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Não para condenação, mas isso é um outro assunto. É para receber galardões. Mas os crentes estarão diante de Cristo apresentando o que fez por meio do seu trabalho enquanto cristão. E aí haverá ali uma divisão, né, de obras, valores de obras. Umas serão consideradas como feno, madeira e palha, e a outra como ouro, prata e pedras preciosas. Mas ninguém vai escapar, todos estaremos diante de Deus. Então vem a pergunta: se virmos outro cometer o que pensamos ser pecado, o que devemos fazer? Se você vir seu irmão cometer aquilo que você pensa que é pecado, não cometendo pecado. Acredito que a certa altura do campeonato, o cristão ele deve ter discernimento, maturidade para saber o que é certo e o que é errado.
em questões que não são neutras. Se você vir o seu irmão cometer algo que você pensa que é pecado, o que você deve fazer? Então a Bíblia nos ensina isso. É simples. Primeiro, a gente tem que perguntar: a Bíblia se pronuncia claramente e diretamente com relação a essa questão? Vamos voltar à questão do banho. Você toma 3 banhos por dia, já o seu irmão toma 1 banho por dia. E aí você fica sabendo disso. Numa conversa de amigos, ele se pronunciou. Como é que você se porta diante disso? Você vai dizer para ele, claro, é sua convicção. Olha, mas o ideal, pelo menos na nossa cultura, são 3 banhos. E se ele disser para você que não, você está disposto a aceitar? Porque essas questões vão acontecer. Parece bobagem, mas vão acontecer. Que dirá aquelas mais pesadas. Mas a pergunta que tem que ser feita é: a Bíblia se pronuncia claramente e diretamente sobre essa questão? Então tem que se fazer essa pergunta. Depois, a Bíblia, até que ponto, na verdade, até que ponto os crentes verdadeiros e sinceros concordam com pouco debate que tal coisa é pecado? Deixa eu explicar. Com pouco debate, os cristãos maduros, eles acreditam que Jesus é o único caminho para a salvação. Com pouco debate. Eu acredito que não deve nem ter debate. Mas algumas pessoas que vão se considerar cristãos, elas irão debater. Os mais maduros irão entender biblicamente, à luz da palavra de Deus, que Jesus é o único caminho. Não há muito debate para isso. Claro que para os mais fracos, você vai precisar mostrar pontos fundamentais que fortalecem esse entendimento, essa fé de que Jesus é o caminho. Mas não deve haver um grande debate para isso, porque a Bíblia ela se pronuncia de maneira muito clara a esse respeito. Mas e se for uma questão neutra? Até que ponto os crentes verdadeiros e sinceros concordam com isso? Então, se houver muito debate em algo que a Bíblia não se pronuncia, o ideal é não entrar em contenda. Se houver dúvidas, o que é o melhor fazer? Não julgar. É simples assim. Não julgar se houver dúvidas. Se é pecado, sem dúvida, então você ainda assim tem que ter muita cautela. Tem que proceder devagar em condenar. E eu coloco aqui condenar não como uma forma de juiz, mas como uma forma de apontar para o erro. Então, se houver dúvidas, não julgar. Se é pecado, sem dúvida, com pouco debate, proceder devagar em condenar. E a resposta que fica para a primeira pergunta: Deus está do lado de quem? Deus está do lado dos dois e de nenhum. Então, 2 crentes eles podem discordar sobre uma questão neutra e os 2 podem ter razão. É simples assim. Que Deus ele continue abençoando sua vida, te fortalecendo mais e mais nessa caminhada de aprendizado através dessas devocionais curtas. No nosso próximo encontro, nós vamos falar como discordar agradavelmente. Discordar a gente já sabe que podemos. Agora, como discordar de maneira agradável? O que é que a Bíblia nos orienta nesse sentido? Que Deus te abençoe mais e mais, que Deus te fortaleça nesse maravilhoso nome que é o nome de Jesus. Amém e amém.